E a Elise vai fazer o preparo de hoje. Agora, Elise é para aquele povão desconhecido, tá? Fala sério, né? O problema de ser fada é quando o encanto acaba, né? Então vamos lá. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Diz então Joana: não temas os teus acusadores quando estiverem mentindo contra ti, através de calúnias, e desejem arrastar-te para lutas inglórias. Quando sejas acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-lo em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. Toda dívida que se adia fica majorada com a carga de juros, portanto mais penosa para ser resgatada. Muito interessante essa passagem, da gente refletir assim. Ninguém gosta de ser caluniado, não é verdade? Falar mal da gente. Ninguém aqui passa por isso não, né? Eu acho que... Mas quando acontece, ninguém gosta. O que a gente sente logo no primeiro momento? A gente fica magoado, triste, não é? Se sente totalmente injustiçado. Aí, no segundo momento, o que a gente faz? Tenta se defender o tempo todo, né? Mas eu, como que a pessoa pode fazer isso comigo, aquilo? A gente se sente, então, no dever de sair se defendendo. Nesse momento entre a mágoa e essa defesa, a gente cai, às vezes, naquele processo de vitimação, não é? Tentando convencer ao mundo que você foi extremamente injustiçado. Enquanto a gente perde esse tempo no milindre, na defesa e na vitimação, a gente deixa de direcionar os nossos esforços para aquilo que é o mais importante. É refletir sobre aquilo que foi falado sobre nós e olharmos para dentro de nós de uma forma sincera e fazer uma reflexão se naquilo que foi falado há alguma pontinha de verdade. Então, esse momento é que é a oportunidade que Joana nos convida a fazer. Será que realmente não tem algo a ser modificado em nós? É preciso olhar com humildade e sinceridade para as nossas sombras, para as nossas dificuldades. Não é? Porque quando nós nos olhamos dessa forma, a gente então vai perceber que a gente não é tão vítima assim das injustiças. Não é? E que há uma possibilidade de fazer uma transformação, de transformar o mal num bem para nós. Então, ela também nos convida a reparar o mal enquanto há tempo, não é? Porque aquela pessoa que nos direcionou aquela ofensa ou aquela calúnia, ela está conosco no caminho. Então, é preciso reconciliar-se consigo mesmo, em primeiro lugar, mas também com o outro, enquanto é tempo. Isso, a meu ver, quando a gente age dessa forma, a gente está, de pouquinho em pouquinho, ampliando a nossa compreensão sobre o nosso sentido existencial. Para que a gente veio aqui? A gente não veio aqui passear, não é? A gente já veio aqui para fazer uma transformação, para melhorar aquilo que não foi tão bom nas outras encarnações. Então, esse convite a olhar para essa oportunidade é muito importante. Então, a gente pede a Jesus que nos dê coragem e confiança para olharmos para as nossas questões de maneira confiante e nos ajudar na nossa caminhada. Boa palestra a todos. Jesus amigo, amoroso, que nos acolhe e abençoa nesta tarde de hoje, lhe pedimos que nos ilumine acalmando os nossos corações, e a Joana de Ângeles, nossa mentora, que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva
em alegria a nossa amiga Luzia Matias nos estudos que ela preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Queridos, boa tarde. A gente está com um tema na programação para conversar sobre culpa e desculpa. Leve, leve. Naturalmente que eu procurei um texto da Joana de Ângeles para servir de fio condutor para o que a gente vai conversar. Esse texto está no livro Momentos de Saúde. E ela fala do ressentimento como uma tragédia. O título da mensagem é essa: A Tragédia do Ressentimento. E ela começa a mensagem descrevendo as situações nas quais a gente renasce, nas quais a gente se cria, se forma, se constitui a pessoa que a gente é a partir de um certo ponto. E reencarnando, né, vamos lá para os chavões, né, num mundo de provas e expiações. A gente, às vezes, não para pensar muito bem no que quer dizer isso, né? Quer dizer que nós vamos reencarnar entre espíritos que, como nós, são imperfeitos, e neles predomina o orgulho e o egoísmo. Então, na nossa mãezinha querida, o que predominava era o orgulho e o egoísmo. No bebezinho que acabou de nascer lá em casa, o que predomina é o orgulho e o egoísmo. No vovozinho, o orgulho e o egoísmo. Ai, mas eles eram tão bons, né? Tão bom para um, não tão bom para outro. Percebido como uma pessoa boa por alguns, não tão boa por outros. E, em geral, nós fazemos os outros sofrerem e os outros nos fazem sofrer. Então, às vezes, a gente reivindica, não é, de uma mãe, de um pai, de uma família, uma atitude de amor, de compreensão, de respeito, quando eles mesmos não foram formados nesse ambiente. Então, nem sabem funcionar dessa maneira. Às vezes, a gente... os psicólogos, o dia que a gente parar de fazer isso, eles vão ficar sem emprego, né? A gente costuma passar pela vida com essa coisa de meu problema é mamãe, meu problema é papai. A pessoa está com 50 anos e está falando mamãe, papai. Foi assim, foi assado, não foi carinhoso, não foi presente, não foi na minha apresentação de balé, não... sei lá, foi grosseiro comigo na frente dos meus colegas, e essas coisas assim, né? Então, além disso, fora do núcleo familiar, tem a grande comunidade humana que ainda tem muito mais dificuldade de amar. Então, nós ainda estamos num estágio de treinamento do amor dentro do círculo familiar. Ainda estamos com muita dificuldade de ter, por aqueles que não estão nesse círculo familiar, a mesma ternura, o mesmo carinho, a mesma preocupação, o mesmo cuidado, né? Haja visto a gente conviver com tantas pessoas em condição de rua, com tantas pessoas em situação de miséria, e isso ainda não nos toca o suficiente. Já toca mais do que no passado, mas ainda não o suficiente. Então, a gente ainda está naquela fase de amar a família, que é ainda um estágio inicial, porque nosso destino é amar a família humana, é amar a toda a criação. Então, a gente ainda está nesses círculos mais estreitos, nos quais o amor ainda vem misturado com muita coisa, vem misturado com dependência emocional, vem misturado com apego, vem misturado com controle, vem misturado com posse. Mas, de qualquer maneira, na família é onde estão as pessoas que a gente mais ama.
nem sempre as que a gente mais gosta. Porque gosto é gosto, né? Gosto é gostoso. Então, às vezes a gente ama uma pessoa da família, se essa pessoa tiver um problema, a gente vai ficar muito abalado. O que a gente puder fazer para socorrer essa pessoa, a gente vai fazer, mas quando ela diz, eu não vou na sua casa, graças a Deus. Né? Por quê? Porque são as diferenças, né? Então, nós gostamos dos afins. Então, é muito gostoso, às vezes, é muito mais gostoso, às vezes, a gente conviver com o companheiro da casa espírita do que com o familiar. Mas o amor, na sua percepção mais profunda, mais ampla, para nós, para a maioria de nós, ainda está na família. É onde estão as pessoas com as quais a gente mais se ocupa. Então, no seio familiar, nós já vamos esbarrando, desde que aqui chegamos, nas imperfeições daqueles que nos recebem. Mas a coisa fica ainda mais difícil, mais árdua, quando a gente começa a se relacionar, começa a ir para o mundo, e aí começa a ver que o mundo, esse sim, não nos ama. É um choque. A gente se depara na escola, não é? Com hoje em dia é bullying, né? No meu tempo era encarnação mesmo, né? A gente se depara com a encarnação, a gente se depara com as panelinhas, né, com as tentativas de exclusão. Muitas vezes nós somos rejeitados, e essas coisas são muito dolorosas. São tão dolorosas que ficam na memória, porque é uma emoção muito forte. Então, se nada de importante aconteceu na sua vida quarta-feira passada, você vai ter dificuldade, ou nem vai conseguir se lembrar com que roupa você estava, se estava sol, o que você comeu, porque não aconteceu nada que tivesse uma carga de emoção suficiente para fixar aquilo na memória, mas você pode se lembrar com muita nitidez de um episódio desses, em que a gente experimentou a realidade de não ser amado no mundo. Né? Eu tinha uma vizinha que tinha uns bibelô de bonequinho assim, e eu sempre ia na casa dela de tarde, e ela botava aqueles bonequinhos todos em cima da mesa, aí eu fazia festa, casamento, dança, ficava lá com a minha imaginação. Teve um dia que eu não sei o que foi que aconteceu, que eu cheguei lá, toquei a campainha, ela abriu a portinhola, vai para sua casa, blum, bateu. Gente, aquilo foi uma dor, né? E olha só, isso tem um tempinho, né? Mas eu me lembro com uma nitidez, né, desse dia, do lugar, não é? do hall, do apartamento. Eu me lembro da vizinha, dos bibelôs, eu me lembro com muita nitidez, porque ficou ali acoplada uma mensagem de que você não é amado, e isso dói muito, né? Vem as nossas experiências no colégio, com os professores também, porque os professores também são orgulhosos e egoístas, né? Que coisa, né? São predominantemente. Então, todos nós temos qualidades, temos motivações nobres, temos bons sentimentos, mas a predominância, pelo simples fato de nós estarmos reencarnados aqui, e já ter ficado claro, a essa altura do campeonato, que a gente não é missionário, o que predomina na gente é o orgulho e o egoísmo, né? Então, eu tinha uma professora de matemática também inesquecível, que era uma freira, e ela usava um hábito que só ficava, igual o da Joana, agora que eu me toquei. Só ficava uma carinha do lado de fora, ela descendente de alemães, né? E conforme ela me explicava as coisas e eu não entendia, boa parte movida pelo medo, né? A cara ia ficando vermelha, 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 e aí a coisa, né, que hoje em dia é impensável,
O progresso moral, ele está, às vezes, nessas pequenas coisas que a gente observa nas mudanças do comportamento social, né? Então, hoje, um professor praticar qualquer tipo de tortura emocional ou física com uma criança é inaceitável, né? Mas, no meu tempo, ela tinha todo o direito de torcer a minha orelha. Ela torcia a minha orelha. Expor ao ridículo, né? Botar o chapéu de burro, botar você num canto da sala. Então, a gente vai vendo que o mundo, representado pela maioria das pessoas, não nos ama. Quando a gente é amado, a gente experimenta um bem-estar, não é? A gente experimenta um conforto, e esse amor pode estar expresso num sorriso, que o sorriso é uma das formas da gente expressar amor, de você chegar num lugar tenso, preocupado, aflito com alguma coisa, né? E a pessoa que te recebe com um sorriso. Aí você, né? Então parece que a gente está aprendendo essas coisas, né? Por um lado, a gente está aprendendo o quanto a dureza dos sentimentos, o quanto a indiferença. Diferença, então, é a coisa que mais dói o ser humano, né? Tem estudos psicológicos demonstrando isso. O ser humano, muitas vezes, prefere ser maltratado do que ser ignorado. E isso é que faz muitas crianças e jovens adotarem comportamentos agressivos. Né, adotarem comportamentos destrutivos para serem vistos. Então, a gente vai aprendendo o quê? A gente vai aprendendo que amar é bom, que amar é a melhor coisa que tem para fazer, que amar é maravilhoso, e que não amar, ou seja, rejeitar ou ignorar, é muito ruim, é muito doloroso. Então, a gente vai fazendo esse aprendizado justamente estando no meio desses nossos iguais que nos causam, que nos propiciam essas experiências. Mas é aí que vem a tragédia do ressentimento. Ao invés de nós olharmos para esses funcionamentos e entendermos essa pessoa age assim porque é um espírito imperfeito. Porque tem lá os seus problemas. Às vezes problemas que eu conheço, às vezes problemas que eu posso entender. Mas eu guardo um ressentimento do sofrimento que ela me causou, com a sua imperfeição. Porque a imperfeição, que quer dizer orgulho e egoísmo, causa sofrimento. Então, ao invés de eu usar esse incômodo que fica no meu espírito com o objetivo de me ensinar a coisa mais fantástica, mais nobre, mais sublime que existe, aliás, a própria razão de ser da existência, que é o amor, eu guardo o ressentimento. E tem a outra tragédia que, muitas vezes, em me deparando com os meus próprios erros, com as minhas próprias escolhas equivocadas, com as minhas próprias atitudes motivadas pelo egoísmo e pelo orgulho, eu guardo um ressentimento de mim mesmo, que é uma das coisas que Joana de Ângeles mais alerta, que é a consciência de culpa. Então, vira e mexe, vocês vão achar textos de Joana falando não alimenta consciência de culpa. Então, tanto o ressentimento como a culpa são tragédias. São tragédias porque eles impedem o espírito de aprender. Enquanto você está na ambiência do ressentimento e da culpa, você não aprende. E esse incômodo que a gente sente quando erra é só para a gente ver, puxa vida, por que eu errei? Ou por que a outra pessoa errou? O que está faltando? O que faltou? Então, muitas vezes a gente erra por estar numa atitude defensiva.
Então, conforme a gente vai sofrendo nos relacionamentos, conforme a gente vai tendo reações ásperas, rudes ou indiferentes nos nossos relacionamentos, a gente pode adotar uma postura defensiva, por exemplo, de cara feia. Então, quando a gente convive com uma pessoa de cara feia, a gente fica com uma raiva dela, né? Só vive de cara feia, coisa chata essa pessoa de cara feia. A cara feia é uma atitude defensiva. Incomoda todo mundo, mas é defensivo. Então, a gente pode observar isso em situações cotidianas, né? Qual é a cara das pessoas que estão no elevador? Eu não conheço vocês, não falem comigo. Eu não sei quem vocês são. Vocês podem me magoar. Então, eu faço uma cara feia, que é para que nenhum desses estranhos falem comigo. E todos ficam olhando para aquelas luzes para evitar o contato visual, que é uma outra maneira da gente expressar o amor. Então, o sorriso é uma maneira de expressar o amor, e o olhar acolhedor, amoroso, aprovatório, é uma outra maneira da gente expressar amor. Mas a gente recusa o sorriso e recusa o olhar amoroso. Por quê? Porque tem medo de ser magoado. É uma coisa tola. Então você mora num prédio, né? Vai pegar o elevador, você entra no elevador, aí a educação te obriga a rosnar qualquer coisa. Boa tarde. Né? Aquela coisa vem assim, né? A mãe está ali representada na experiência, você não, tem que cumprimentar as pessoas, aí a pessoa, boa tarde, né? E os outros, né? E aí as pessoas falam umas sobre as outras assim: nossa, as pessoas estão muito grosseiras, as pessoas estão muito indiferentes, as pessoas não são mais afetuosas. Imagina que lá no meu prédio eu dou boa tarde e ninguém responde, né? Mas qual é a qualidade desse boa tarde? E qual foi o tempo que você deu para as pessoas se desarmarem? Então, são coisas básicas, simples do dia a dia, que colocam em evidência o aprendizado que a gente tem feito dentro de uma coletividade orgulhosa e egoísta, né? As pessoas que dirigem têm muito assim essa experiência da agressividade que vem do instinto, criando situações absurdas e desnecessárias, né? Se você bater um pouquinho de leve na traseira de alguém, pode ser que esse alguém saia bem raivoso de dentro do carro, faça aquela cena, olha por baixo, olha de um lado, olha do outro, e você fica esperando ele chegar a uma conclusão do que afinal de contas aconteceu, né? Mas se ele tiver com uma mulher do lado, reza. Porque a mulher sai do carro assim, né, possuída, e vai entender esse negócio. Vai entender o que é isso, né? Então, nós costumamos incorporar o carro ao nosso corpo, né? Aí a gente fala, meu pneu está baixo, meu radiador não está bom, meu, né? Não é seu, é o do carro, né? E qualquer coisa que aconteça no carro é uma ofensa, né, pessoal, que precisa ser o quê? Eu tenho que me mostrar mais agressivo para que o outro sinta medo de mim e se retraia, e se encolha. Então, a gente vai observar ao longo da nossa vida, na nossa trajetória, nas situações existenciais, o quanto a gente e todas as pessoas que nos cercam têm longos aprendizados a fazer sobre o amor. E é por isso que nós sentimos incômodo quando não somos amados. Não é para ficar com o ressentimento de quem não me amou como eu achava que tinha que ser. É para a gente ver como é ruim não expressar o amor,
não sorrir, não olhar com atenção, com ternura, com carinho, não abraçar. Vocês já sabem abraçar? Tem que aprender, né? Eu aprendi faz pouco tempo. Eu aprendi com um companheiro que frequentava o estudo do Leon Denis, agora até ele é um dirigente de casa espírita, e ele é um sujeito grandão, assim, 4x4, né? Ele ia para o estudo do Leon Denis, depois do estudo, quando a gente ia se despedir, ele... Pum! E eu não sabia abraçar ainda, e eu ficava assim, me contorcendo, sabe? Já está bom, né? Não, né? Atitude defensiva. Só que ele não largava. Não largava. E dada a diferença, não é, de força física, eu só podia sair daquele abraço a hora que ele deixasse, né? E ainda fazia música. Aí eu comecei, ele faz isso com todo mundo. Aí eu parei de reagir. Comecei a me abandonar, né? Então, graças a Deus, né, uma dívida para a eternidade, né? Atualmente, a pessoa só sai do abraço com a hora que ela quer. Porque eu não saio. Então, eu já vi Divaldo falando sobre isso, né? Tem gente que abraça assim, tem gente que abraça assim, né? Tem gente que abraça assim, né? O que é isso? Atitude defensiva. Então, lá na infância, né, a gente vê, geralmente, as crianças têm, assim, são carinhosas, maioria. Maioria dos bebês, né, eles querem aconchego, eles gostam de abraço, eles gostam de ser acarinhados, né, eles cobram esse colo, né, eles querem esse colo, eles sentem, experimentam a segurança desse colo, né, mas, em algum momento, você vai ter que tirar essa criança do seu colo. Né? Em algum momento, você vai ter que, né, rejeitá-la. Só que lá... Quando você era uma criança, você não tinha como entender isso, que você estava pesado, que a pessoa não estava aguentando mais, né? Que já estava na hora de você dormir sozinho. Né? Fica o quê? Fica uma dor. Fica uma dor, e para evitar essa dor, a gente adota essas posturas, né? De se defender do olhar afetuoso, se defender do sorriso, de aprovação, de acolhida, se defender do abraço, se defender das trocas nas relações, pelos aprendizados equivocados que a gente veio fazendo. Então, o que nós precisamos aprender é coragem, né? Coragem moral, para assimilar aquilo que a doutrina espírita ensina para nós. Então, no Livro dos Espíritos tem muitas perguntas que são chave, né, para a gente funcionar. E uma delas é a que tem como resposta sobre a lei divina natural, que Kardec pergunta: o que é a lei divina natural? E os Espíritos respondem: é a única para a felicidade do homem, que só é infeliz quando dela se afasta. Então, essa é uma resposta decisiva, porque normalmente a gente aponta como causas da nossa infelicidade o funcionamento de outra pessoa. Uma pessoa que já passou pela nossa vida, já não está mais nem presente, ou está, situações que a gente viveu, e a gente diz: eu não sou feliz porque essa pessoa faz isso, porque essa pessoa é assim, porque as pessoas do meu trabalho são horrorosas, porque as pessoas da casa espírita não me entendem, porque as pessoas na rua estão uma coisa horrível. Então, se a gente está infeliz, quer dizer, se a gente está experimentando um incômodo, esse incômodo está acontecendo aí para a gente saber por quê, o que tem para aprender. O que tem para aprender? Então, a lei divina natural, ela é de amor. E eu, se não estou no fluxo do amor, eu sofro. Então, Jesus ensinou tudo, na verdade, né? Mas a gente, na época, até hoje ainda tem dificuldade para entender, imagina naquela época. Quando ele diz: se
queres ser perfeito, ama o inimigo. E a gente quer ser perfeito? Quer. Quer. A gente quer, porque a lei é de progresso. Então, assim, eu já vi Leonardo Boff, ele chama isso de transcendência, né? O ser humano precisa de transcendência. A imanência não satisfaz o ser humano. Mesmo que a transcendência máxima que ele consiga viver seja o gol do Flamengo, é uma transcendência. É uma saída de si mesmo, é uma saída do seu contexto existencial, né? E ele diz assim, a gente não quer viver muito, a gente quer viver para sempre. Vocês querem viver para sempre? Quer. Quer. Mas é claro que a gente sabe que esse viver para sempre não vai ser nesse corpo, né? Mas a gente está aqui porque a doutrina espírita nos diz isso. Você vai viver para sempre. É por isso que a gente está aqui. O seu amor, o seu ente querido, está vivo. Saiu do corpo, mas está vivo. Por quê? Porque vamos viver para sempre. Então, nós queremos ser perfeitos, sim. Ainda não sabemos como, mas queremos. E amar o inimigo, a gente fica pensando no inimigo de guerra, no inimigo que joga bomba, no inimigo que mata, mas a gente ainda não está nessa fase, não, de amar esse inimigo que joga bomba. Isso daí ainda é matéria muito avançada, né? A gente está na fase de amar o inimigo que é só diferente. Ele só é diferente de mim. E eu tenho dificuldade de amá-lo porque ele é diferente de mim. Então, eu passei, já que falei aqui para vocês, né? Até tem uma pessoa que depois veio falar comigo que está com uma tatuagem. Porque eu tinha um problema com tatuagem. Uma pessoa com tatuagem já olhava assim, já caía no meu conceito. O que é isso? É aprendizado, né? A gente que tem uma certa idade, a gente cresceu ouvindo isso, né? Tatuagem é coisa de estivador, de prostituta. E aí as pessoas começaram a fazer tatuagem. Eu precisei fazer um trabalho interno para entender que aquilo não diz nada sobre a qualidade moral da pessoa. E mesmo que diga, não é meu papel julgar. Ele também falou isso, não julgueis para não ser julgados. Né? Então, quando você for levar a sua oferta ao templo, quer dizer, quando você for conversar com Deus, quando você vier à casa espírita para o atendimento fraterno, para o curso, para ajudar nas tarefas, quando você for ao templo fazer a sua oferenda, deixa a oferenda de lado e vai se reconciliar com o seu inimigo. Por quê? Mesmo que a gente não vá encontrar fisicamente com essa pessoa, para perdoá-la ou pedirmos a ela o perdão para nós mesmos, nós precisamos fazer isso no nosso coração. Porque se a gente não faz isso no nosso coração, o pessoal do atendimento fraterno vai ter a maior boa vontade de nos ouvir, vai nos ouvir, mas a gente vê quando a pessoa está possuída pela tragédia do ressentimento. E a gente sente claramente que vai ter muito pouco a acrescentar para beneficiar essa pessoa. Porque aquilo inviabiliza, né? A Joana usa aqui umas palavras bem diretas e não deixa margem à dúvida. O ressentimento é tóxico e mata aquele que o carrega. Enquanto vibra na emoção, destrambelha os equipamentos nervosos mais sutis e produz disritmia, oscilação de pressão, disfunções cardíacas. Não vale a pena deixar-se envenenar pelo ressentimento. Então, Jesus ensinou isso como uma regra religiosa, e a gente vem fazendo contato com essa informação nesse nível, né? Se eu quero ser um bom cristão, eu tenho que perdoar.
Até um bom tempo era o máximo de compreensão que a gente podia ter sobre o assunto. Jesus ensinou, eu o respeito, eu o reconheço como mestre, então eu tenho que trabalhar isso, né? Mas a doutrina espírita vem, através principalmente da série psicológica de Joana de Ângeles, vem fazer a gente entender como é que funciona. Então, o que foi que eu vim buscar na casa espírita hoje? O que é que eu estou vindo buscar na casa espírita, frequentando o Centro Espírita Maria Angélica? Desculpa, Joana de Ângeles. É tudo na Barra. É tudo freira. A gente olha para dentro e vê como está. O que está trazendo para o templo? O que está trazendo para o ambiente de trocas espirituais? O que está trazendo no seu sentimento? Se está carregado de ressentimento, de mágoa, de quem quer que seja, por qualquer situação, da mais corriqueira, mais grave, tem que dar um jeito nisso. Porque senão vai aproveitar pouco. Aonde tem chance de aproveitar muito é justamente naquela parte que as pessoas menos participam, que é da palestra. Então, as pessoas que vêm à casa espírita buscando o passe de cura, o tratamento de cura da casa espírita. E aí tem a recomendação, você está em tratamento, no passe de cura, você deve frequentar a reunião pública. Aí a pessoa vem na reunião pública como se viesse assim, tomar um purgante, né? Eu estou fazendo passe de cura, eu tenho que vir. Por quê? Porque é na palestra que tem uma chance de uma frase, de uma leitura, de uma colocação atingir o núcleo da doença, que não está no corpo, está no espírito. Então, a pessoa que está em tratamento na casa espírita, ela está recebendo um tratamento fluídico, que vai atuar no corpo físico, no perispírito, mas no pensamento depende dela mesma, depende da palestra, depende da leitura, depende da interiorização com aquilo que está sendo transmitido. Então, quando a gente vem ao templo, a gente precisa se reconciliar com o inimigo. Deixar de lado a oferenda e se reconciliar com o inimigo. Se for possível reconciliar presencialmente, maravilha. Mas se não for, pelo menos no campo dos sentimentos. Porque senão essa mágoa, esse ressentimento, essa culpa vai poluir tudo aquilo que você vai vivenciar no templo, no nosso caso, na casa espírita. Alguns estudiosos de neurociência descrevem no psiquismo humano, no sistema nervoso, um circuito culpa-recompensa. Nós temos muitas recompensas químicas. São substâncias que o cérebro lança na circulação para dizer para você que você está fazendo a coisa certa. Né? Então, quando nós atendemos a certas necessidades fisiológicas, a gente não fica só aliviado daquela necessidade. A gente tem, né? O cérebro joga mesmo na corrente sanguínea essas recompensas químicas. Quando a pessoa experimenta a culpa, ela tem um certo prazer quando ela está sofrendo. Maluco isso, né? Mas é verdade. Então, você chega numa sala de espera do médico, cirurgião, se tiver ali algumas pessoas culpadas, a conversa delas vai ser: minha cirurgia durou 3 horas. Grande coisa, a minha durou 6. Mas eu precisei ir para o CTI depois. Mas eu fiquei 1 semana internado, fiz um corte daqui e aqui, né? Se bobear, vamos mostrar para medir qual é o maior. Então, assim, o que está acontecendo ali? A pessoa está mergulhando no sofrimento vivenciado e tendo um prazer naquele sofrimento vivenciado.
Então, muitas pessoas vivem de um salário adoecido ao relatar os seus sofrimentos para alguém. Então, a pessoa tem lá um marido, sempre um marido, né? Tem lá um marido, isso, aquilo, né? É brabo, é pão duro, só bebe, sei lá, tem um marido horroroso, né? Mas a criatura não se separa. Por quê? Quando ela encontra com qualquer pessoa, é porque ele dessa semana, você não sabe o que ele fez. Né? Aí depois que a pessoa conta aquela tragédia toda, vem o pagamento. Só você para aguentar. Aí... Você é uma santa. Né? Então, mas tudo isso faz com que o sofrimento vá aumentando. E não é castigo, é só para a gente acordar no meio desse sonho, né? Porque a gente percebe muito pouco da realidade. O Jung tem uma frase muito feliz, que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, nós mal estamos começando a olhar para dentro. E com muita rebeldia, quando alguém nos propõe olhar para dentro, muitas vezes a gente se aborrece com a pessoa, né? Então, a gente, no meio desse sonho todo, a gente tem um incômodo que é para nos acordar, para nos despertar e olhar para todas as pessoas que nos magoaram, em qualquer momento da nossa vida, que nos feriram, que nos lesaram, que nos causaram prejuízo, que nos fizeram qualquer coisa que a gente perceba como mal e entender que essa pessoa agiu assim pela sua imperfeição. Então deixa por isso mesmo. Não. É só para tirar a culpa. Colocar os limites é legítimo. Tomar consciência da condição que aquela pessoa está e do que ela é capaz de fazer é legítimo. Mas o ressentimento, a mágoa, se torna um tóxico para mim que estou sentindo, para mim que estou abrigando, para o outro não, é para mim. Então, se eu tomo consciência disso, eu começo a entender mamãe, papai, vovó, meu irmão, minha irmã, né? Então, tem umas histórias familiares assim, não é? Que você vê, coitada da pessoa, né? A pessoa é a única filha mulher numa família de 4 rapazes. Um deles de olho azul. Imagina, não é, o quanto ela não foi colocada numa situação de inferioridade dentro dessa família. Na nossa cultura, que as mulheres estão começando a valer alguma coisa recentemente, né? Então, assim, eu trabalhei em obstetrícia numa época que não tinha ultrassonografia para dizer o sexo do neném. Então, na maternidade São José, tinha uma luzinha do lado de fora da sala de parto, uma azul e a outra rosa, né? Aí, quando nascia o neném, alguém ia lá e acendia a luzinha correspondente, né? Aí, quando era menina, Por quê? Porque mulher era um problema para a família. Né? Os pais diziam assim, eu tenho uma duplicata, né? Eu tenho 4 duplicatas. O cara tinha 4 filhas mulher, estava lascado, estava perdido, tinha mais sossego, mais paz, né? Enquanto não casasse, né? não passasse aquele abacaxi adiante, né? É cruel, mas é real. E para que serve a gente olhar para uma realidade da cultura? Serve para quê? Eu olhar, isso é uma realidade da cultura. Para que serve? Serve para que eu, tendo reencarnado como mulher, entenda que as situações em que eu fui colocada numa situação de menos prestígio, era uma questão cultural, não era nada pessoal contra mim. Porque esse é o problema, a gente entende que tudo é pessoal contra a gente. E as pessoas estão agindo assim porque são assim, não é nada pessoal.
Uma vez a pessoa falou assim no grupo lá terapêutico, não, é que as pessoas lá do meu trabalho, elas ficam pensando o que elas vão fazer para me dar problema. Olha, os seus colegas de trabalho, assim como você, são absolutamente egoístas. Eles ficam pensando na vida deles. É muito difícil que eles fiquem um domingo em casa, deixa eu ver o que eu vou fazer amanhã para perturbar a fulana. Não tem tempo para isso, né? Não tem esse olhar. Então, é bom a gente olhar para os funcionamentos da cultura, para os aprendizados da família, para a gente saber como é que as coisas se constituíram e para entender o que a gente está recebendo. Então, se essa pessoa que eu falei para vocês lá, do menino de olho azul, não entender que o olho azul é uma ocorrência rara na nossa cultura, né, no nosso contexto, são muito apreciados. E até no mundo inteiro, o olho azul dá um favorecimento social. Tem um documentário, Olhos Azuis, falando justamente sobre isso. A pessoa de olhos azuis tem um favorecimento social. Isso é um problema pessoal das famílias? Não, isso é um problema da cultura. Então, eu posso entender realmente, é melhor ter um irmão de olho castanho. Mas já que o meu irmão tem olho azul, eu preciso entender que aqueles movimentos que as pessoas estão fazendo está sendo movido por aquele símbolo cultural, né? E não é nada pessoal. Então, a gente vai se despojando, não é, desses ressentimentos. Né? Eu falo de coisas leves, porque não cabe a gente ficar falando de violências domésticas, de coisas mais sérias, mas a linha de pensamento é essa, para as coisas mais leves e para as coisas mais sérias também. Então, nós somos todos diferentes, graças a Deus. Nós não gostamos da mesma música, nós não gostamos dos mesmos lugares, nós não nos vestimos iguais, nós não temos os mesmos interesses. E nós ainda temos dificuldade para amar o outro só porque ele gosta de outra música, só porque ele gosta de outro tipo de roupa, só porque ele gosta de ter esse ou aquele pensamento. Então, para chegar a perdoar aquele inimigo mesmo que causa grandes dores, a dificuldade é imensa, né? Mas é para lá que a gente vai. Gostando, não gostando, de boa vontade, resmungando, é para lá que a gente vai. Quando a gente faz esse exercício em relação ao outro, a gente aprende o jeito de fazer isso com a gente mesmo. Então, você tem lá uma coisa que você fez na sua juventude, em algum momento da sua vida, que você preferiria não ter feito. Digamos que aquilo hoje te causa algum incômodo. Então, ficar culpado, adoecer, arrumar um câncer, para entrar no circuito culpa-recompensa, para que mediante o sofrimento você alivie a sua culpa, é uma escolha sua que não tem nada a ver com a lei divina natural. E não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. O Divaldo conta o caso de uma senhora que fez 16 abortos, né? E foi apresentado a ele por esse coisa, uma abortista. Eu nem sabia que tinha esse termo, né? Então, essa pessoa ter um câncer não vai aliviar a culpa, não vai resolver o problema. Dá aquela espécie de recompensa, mas não resolve o problema. Então, o que resolve o problema? A pessoa ir lá saber por que é que ela se expõe à gravidez sem proteção. A pessoa ir lá saber por que é que ela cede a esses impulsos da sexualidade sem nenhum controle. A pessoa ir lá saber por que ela não teve coragem de apresentar uma gravidez para a sociedade ou ter esse compromisso da maternidade naquele momento da sua vida. E lá entender o que faltou. Faltou fé, faltou coragem moral, faltou confiança e correr atrás disso. Correr atrás de coragem moral, correr atrás de confiança e não ficar se culpando e achando que tem que ter todo o sofrimento do mundo para resolver aquilo. Então, a Joana de Anjos, nesse texto, para quem quiser, né, depois dar uma lidinha, ela é bastante incisiva, bastante categórica, e eu espero ter contribuído de alguma maneira para que a gente possa sair daqui muito mais leve. Perdoando papai, mamãe, vovó, o irmão,
a irmã, o cunhado. Isso é difícil, né? A sogra. Vamos perdoar as sogras, né? Perdoar as sogras. Porque a criatura teve um filho, carregou na barriga, deu de mamar, levou na escola, ensinou boas maneiras, não é? Arrumou o quarto, lavou a louça, lavou a roupa. Depois vem uma sirigaita e leva. E leva. Não é sem graça isso? É sem graça. Dá para entender a criatura, dá para entender. Dá para entender. Muitas vezes é o filho único. Muitas vezes é o único filho que era carinhoso com a mãe, que era cuidadoso com a mãe. A criatura fica com medo, se sente perdida no mundo, né? E a sirigaita não faz nada do que você fazia. Não lava a roupa dele, não arruma a casa, e ele está lá. Então, quando a gente olha essas nossas grandes mágoas, grandes ressentimentos, grandes culpas, com um olhar humano, com um olhar amoroso, a chave para tudo isso é o amor, com um olhar amoroso, a gente vê como é pueril, como é tolo, como é frágil diante de todo o caminho que a gente tem para trilhar, que é de amar a todos indistintamente, de perdoar a todos e de caminhar leve. Obrigado, queridos, pelo carinho.